boa tarde, meus queridos e maravilhosos alunos. Professor Gilvan na área para mais uma aula de Fundamentos da Administração voltado para a gestão de recursos humanos. Relembrando, meus queridos e maravilhosos alunos, que amanhã à tarde nós teremos aulas de Fundamentos da Administração e projeto interdisciplinar. Então, meus queridos, não falte, anote aí na agenda que amanhã, professor João Paulo, nós estaremos aqui novamente. Olha aí, os meus queridos, cadê os meus queridos? De Alto Longar, Beneditino, Colônia do Piauí, Cristiane, Juazeiro do Piauí, Miguel Leão, Sebastião Leal, São José do Piauí, Suçuapara. Meu boa tarde aí para todos do Juazeiro, todos e todas. Vamos que vamos, meu querido e maravilhoso diretor. Vamos focar para mais uma aula de Fundamentos da Administração. O que o professor Gilvan trouxe, Luzivan? O que o professor Gilvan trouxe para vocês? Nós vamos explicar a configuração departamental. Nós vamos falar de um assunto que não cai em concurso. Despenca, meus queridos. Despenca feito tempestade. Sabe aquela chuva de 2 horas? Não é assim, é uma chuva de 10 horas, meus queridos alunos. Definir e caracterizar diversos tipos de departamentalização, apresentar as opções departamentais e implicações para a empresa e explicar como avaliar o desempenho departamental. Boa tarde, minha querida professora Fabiana Rodrigues. Grande abraço aí para Picos, exatamente na escola Araújo Luiz. Um abraço aí também para a professora Elisete Tereza de Suçuapara, ok? Também para Cristiane, técnica, comitante de Seduc. Boa tarde, Cristiane, seja bem-vinda, minha querida, na aula, como o professor fala, nosso professor e maravilhoso Marciano. A aula, professora Cristiane, minha querida técnica da Seduc. Também um grande abraço aí para a professora Lidiane Lima, da turma São José do Piauí. Vamos que vamos. Mandei um abraço aí para todo o meu Piauí, que eu amo. O que nós vamos falar de departamento, meus queridos? Lembrando que amanhã, professora Lidiane, eu trouxe muitas questões, tipo uma revisão de todo o conteúdo já ministrado, várias questões de concursos e processo seletivo na área do técnico em recursos humanos, quando envolve fundamentos da administração. Então, meu caro, querido e maravilhoso aluno, se você está assistindo a esta aula e fazendo as questões junto com o professor, e estudando, se dedicando, com toda certeza, você será classificado em um concurso público, como aconteceu com meus anteriores alunos do curso técnico em finanças, que fizeram os concursos da prefeitura recentemente e conseguiram êxito. Fico muito feliz de alguns alunos conseguiram êxito nos concursos que tiveram agora no interior do Piauí. Por quê? Porque não cai, despenca esses assuntos. Vamos ver o que nós vamos ter cobrado hoje. Gente, toda e qualquer empresa, ela tem que ter uma estrutura organizacional. O que seriam essas estruturas? São divisões, meus amados alunos, são divisões departamentais. Não tem quando você faz a divisão de trabalho, quando vocês fazem a divisão de trabalho, por exemplo, lá no Taylor, Fayol, todos esses teóricos não falavam de divisão de trabalho? Pois é, gente. Então, uma estrutura departamental, ela é importante para o desempenho da empresa. Por isso que a gente chama de desempenho departamental. Onde esses setores, esses departamentos, eles desenvolvem várias atividades internas, certo, meus queridos alunos? Eles desenvolvem, cada setor desse, ou departamento, ele desenvolve atividades internas, explicando essa parte do slide para vocês de uma maneira mais sucinta,
Então, os departamentos eles servem para isso, certo? Para que ele desenvolve essas atividades internas? É uma troca. É uma troca. Vamos imaginar o seguinte, professora Cristiane, minha querida técnica do SEDUC. Vamos imaginar o seguinte. Você colocou aí a sua função como técnica concomitante da Secretaria Estadual da Educação. Isso você faz parte de uma estrutura organizacional do governo do estado do Piauí. Você faz parte de uma estrutura organizacional onde você desenvolve atividades internas que vão refletir nas atividades externas, certo? Ou seja, as pessoas vão conseguir entender, captar, receber as suas atividades no dia a dia. E essa integração sua, Cristiane, com os outros setores, vai fortalecer mais e mais a empresa, a SEDUC. Então, os professores fazem parte da SEDUC, os professores presenciais, os professores online, aí tem os diretores de imagem, tem todo um conjunto de pessoas que desenvolvem a atividade diária para conseguir um desempenho organizacional dentro desses níveis, onde vai existir um nível institucional, estratégico, também conhecido, institucional, tático e operacional. Presta atenção. Nível institucional, também conhecido como estratégico, nível intermediário, conhecido como tático, e o nível operacional. Todos os três trabalhando em conjunto, fazendo atividades, certo? Conseguindo recursos, meios para poder atingir os objetivos. Por isso que o desempenho departamental é importante, certo? Que é desenvolvido, certo? Refere-se ao nível intermediário, que é o nível tático, e abordam decisões de estratégia da empresa, onde existe o desdobramento do que foi colocado no nível institucional. O nível institucional, ele passa, ele toma decisões, e vocês, do nível tático, vai desmembrar, vai direcionar, coordenar essas tomadas de decisões para o nível operacional. Então, gente, o que seria a departamentalização? Professor, existem, certo? Essa palavra departamento. O que significa, professor? Vamos lá. Quando uma empresa é pequena e é constituída por poucos órgãos ou pessoas, o arranjo formal para definir e agrupar torna-se simples e mais fácil. Opa, arranjo. Gente, o layout. Layout Juliana Silva Amaral, da Unidade Escolar Gaioso de Almenda, de Batalha do Piauí. Vamos lá. Em Batalha do Piauí, dentro da Unidade Escolar Gaioso e Almenda, ela tem uma estrutura organizacional, formal, onde vai existir diretor, vai existir os professores, vai existir o coordenador, a coordenadora, certo? Vai existir a merendeira, porteiro. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma divisão de atividades dentro dessa escola de batalha. Na escola, Unidade Escolar Gaioso, em Batalha do Piauí, existem pessoas que exercem diversas atividades. E cada um no seu quadrado. O diretor faz uma coisa, o coordenador faz outra, os professores faz outra, o porteiro faz outra, cada um com suas atividades. É um arranjo formal, simples. Por que eu digo que é um arranjo formal? Uma estrutura pequena, pequenos departamentos. Por que, meus amores? É só em escola. Agora, quando você passa por uma estrutura total da SEDUC, eu pego toda a rede da Secretaria Estadual de Educação, ele não é uma estrutura tão simples. Ela é muito maior, certo? Quando eu coloco para agrupar essas atividades, elas são mais complexas do que essa daqui que eu mostrei. Então, as empresas, gente, elas desenvolvem atividades, certo? E essas atividades, elas são divididas por tarefas.
que elas são transformadas em departamento. Cada departamento desse, diretoria, ó, dentro do departamento de diretoria existe o diretor, com a coordenação. Sala de professores, outro departamento. Sala de professores e sala de aula. Portaria, porteiro, certo? Portaria, secretária, na secretaria, junto com o auxiliar. Então, meus amados, então o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que a departamentalização ela é importante. Se você souber direcionar, dividir, direcionar, porque às vezes você criar uma função ou criar um cargo ou um órgão sem utilidade. Então tem alguns, por exemplo, tem alguns governos, gente, que entram, certo? Que entra nas questões. O que acontece? Algum governo, eles enxugam a secretaria. Por exemplo, Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Pronto, são 2 órgãos em um. Aí entra um prefeito, né? Entra a prefeita Lidiane Lima. Ela resolve aumentar as secretarias. Hoje nós temos 10 secretarias. Aí a Lidiane Lima diz assim, não, vamos colocar uma Secretaria Municipal de Educação e vamos colocar uma Secretaria Municipal de Cultura. Vamos separar. Entendeu? Então, isso, meus amores, é uma forma de ajudar a questão da departamentalização, da divisão de órgãos, certo? Da divisão de órgãos para poder centralizar ou descentralizar. Deu para entender, meus amados? Então, meus amores, é isso, em outras palavras, de maneira mais simples para vocês entenderem esse assunto. Professor, e de que forma é cobrado esse assunto? Além dessa definição de departamentalização, certo? O desempenho depende do desenho departamental. Desempenho de uma empresa depende do desenho. Desenho, gente, é estrutura mesmo, estrutura esquelética. Como assim, professor? Lembra do organograma? Quando você faz essa divisãozinha assim, ó. Opa. Um esqueleto. Isso é um organograma. Eu faço um esqueleto. Coloca esse esqueletozinho de forma simples, que é feito. De forma simples. Aí acontece. Ó, a professora Lidiane acabou de contar aqui pra gente que no município de São José do Piauí houve a descentralização de secretarias de educação e cultura. Isso é uma forma, é um desenho. Pronto, ótimo o seu exemplo, prof. O que está sendo mostrado aqui, gente, junto com a professora Lidiane Lima, um exemplo prático que aconteceu. Isso que aconteceu em São José do Piauí é um desenho departamental. Beleza, o professor faz uma pergunta interessante. Professor João Paulo, França. Muito bom, professor. Ótima pergunta, muito pertinente. Então, podemos dizer, professor, que a departamentalização é importante para um órgão público, tanto para um órgão público quanto para um órgão privado. Setor público ou privado. A departamentalização, ela se faz necessária, porque pode ter setores ou áreas, meu querido e maravilhoso professor, pode estar desassistida. Que não exista nenhum órgão responsável, ou se existe, que às vezes é muita atividade durante o dia, aí tem órgãos, departamentos que estão sobrecarregados, que não dão conta. Por exemplo, eu tenho um órgão, Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Aí chega lá, um determinado setor está mais preocupado com a educação do que a cultura. Às vezes tem mais funcionários da área da educação do que da cultura. Aí os profissionais da educação, meu querido professor João Paulo, estão sobrecarregados. Então, por que é importante? Porque eu tenho que fazer uma divisão correta, da divisão de responsabilidades, dessa divisão de atividades, coordenar essas atividades para poder nenhuma área ficar desassistida. Ou uma é mais importante do que a outra. Em órgãos públicos, principalmente, meu querido professor, não pode
existe o que é mais importante. A cultura é mais importante que a educação. Os dois são importantes. Cada área, cada órgão tem suas peculiaridades de importância. Então, nenhuma área pode ficar desassistida. Então, essas unidades organizacionais, meu querido professor João Paulo, essas unidades organizacionais, elas têm que estar bem desenhadas. Quando eu falo desenho departamental, é a divisionalização. Quando eu falo desenho departamental, é a divisionalização. É a divisão, meu caro professor. Então, essas operações, elas são importantes. Então, com conhecimentos que vocês têm, como o professor João Paulo, professor Lidiane, professora Fabi, professora Elisete, todos os conhecimentos que vocês adquirem, se vocês forem nomeados para ser um secretário de Educação e Cultura, a primeira coisa que você tem que pensar, quais são os órgãos, quais são os departamentos mais importantes. Opa, ótimo, professora Elisete. O que a professora Elisete colocou é muito pertinente no que nós estamos falando aqui. O que a professora colocou é muito importante, professora Elisete Tereza. Olha o que ela colocou, gente, como é importante. A departamentalização nos órgãos é muito importante porque as secretarias ganham CNPJ próprio e recursos já seguem para eles. Perfeito. Olha só, professor. Responde até a sua... complementa ao que a sua pergunta. Complementa de uma forma bem importante. Professor, podemos dizer que é importante para o órgão público? É, porque cria um CNPJ. E se cria um CNPJ, melhora a questão da administração, melhora a questão de recursos, certo? Ele vai conseguir recursos próprios. Porque tu imagina aí um local, Secretaria de Educação e Cultura, só tem um CNPJ, aí vem recursos, tem que dividir por 2, às vezes vai mais para a educação do que para a cultura. Se tivesse só uma Secretaria de Educação, se tivesse só uma Secretaria de Cultura, aí ia ter um CNPJ próprio. E recursos próprios. E mais autonomia, pode-se dizer assim. Muito bem, professora Elisete. Exatamente. Então, aí, gente, esse desenho, ele se faz importante dentro das organizações. E existe essa diferenciação, principalmente em funções especializadas, coordenações de diferentes atividades, entendeu? Porque tem órgãos que são importantes para esse sentido, certo? Ó, a departamentalização, meus queridos, quando a empresa cresce, suas atividades não podem ser supervisionadas diretamente pelo proprietário ou diretor, ela começa a ser descentralizada. Então, o que um empreendedor, o que um gerente, o que um proprietário ou diretor, o dono mesmo, ele tem que entender sobre departamentalização. Então, você, meu querido, da área de gestão de recursos humanos, primeira coisa que você tem que pensar, sou gestor da área de gestão de recursos humanos. Olha a importância. O técnico de recursos humanos, ele começa a perceber que aquela empresa ou aquele órgão está sobrecarregado ou inchado. Inchado, sobrecarregado, tem pessoas que ficam fazendo nada com nada e tem pessoas que estão muito sobrecarregadas. Existem órgãos desassistidos. O que o gestor de recursos humanos tem que fazer? Ele tem que saber supervisionar, atribuir, dividir departamentos de acordo com suas responsabilidades, áreas ou suas atividades. Por isso que nós estamos aqui aprendendo este assunto, meus amados alunos. Então, meus queridos de Colônia, do Gurgueia, de Juazeiro, do Piauí, Miguel Leão, Novo Santo Antônio, São Julião, Sebastião Leal, São José do Piauí, que já falei, de Jussapara, Beneditino, Picos. Eu garanto para vocês que este assunto, meus queridos alunos, vai servir para vocês terem uma visão holística. Nunca se esqueça dessa palavra. Todo e qualquer técnico em gestão de recursos humanos
tem que ter uma visão holística dentro da administração geral. Por que eu estou falando isso? Porque amanhã vai ter uma questão sobre isso. Repito, amanhã vai ter uma questão sobre visão holística. Lembrou desse nome, vocês conseguem acertar a questão de amanhã. 20 questões maravilhosas, bem selecionadas, de concursos de 2022. Somente de 2022 a 2021, de alguns concursos que tiveram em todo o Brasil. Principalmente na região Nordeste, prefeituras. E vocês vão ver amanhã a importância de se estudar. Além de fazer provas, vocês vão ter que estudar para poder, quando for trabalhar na área de vocês conseguirem ter essa visão. Opa, quando vocês assumirem um cargo, vocês vão dizer, olha, eu fiz um curso técnico em recursos humanos, muito bom, porque só tinha mediadores, professores magníficos, que nos ajudavam a compreender e a colocar em prática esse conhecimento. Então vamos lá, eu como técnico em recursos humanos, por que eu preciso aprender esse assunto? Primeiro passo, por que você precisa aprender? Para você ter uma visão holística, para saber quando é que as atividades que vocês estão desenvolvendo dentro da empresa, olha, essas atividades estão sendo desenvolvidas dentro da empresa, e vocês vão dizer, opa, peraí, tem coisas aqui que precisam ser enxugadas, outras precisam ser reformuladas. Tem funções aqui que a pessoa não é necessário para esta empresa. Vou enxugar. Por exemplo, vou dar um exemplo prático, para você entender. Professora Elisete, Tereza, aqui tinha uma empresa de bebidas, Alfa Bebidas, que tinha dois tipos de vendedores. O vendedor interno, que é aquele que trabalhava com telefone, atendia telefone. Por exemplo, o professor João Paulo tinha uma distribuidora de cerveja. Ele precisava ligar para poder fazer solicitação. Então, eles trabalhavam tanto no WhatsApp, assim que começou, como no telefone. São chamados de vendedores internos. E existiam os vendedores externos. Aí, o gestor de recursos humanos, junto com o gestor financeiro, resolveram montar um projeto para diminuir custos da empresa. Então, como é assim, professor? Diminuir custos? Isso, gente, são departamentos, são funcional, certo? Você vai dar uma olhada em relação aos produtos e serviços que é mostrado dentro da empresa, professora Elisete. Então, o gestor de recursos humanos, junto com sua equipe de gestão financeira, junto com o dono da empresa, eles viram que tinha 10 vendedores, 10 vendedores internos e 15 externos. Presta atenção. Nós tínhamos essa quantidade de vendedores internos e 15 externos. Só que a demanda externa estava aumentando muito. Porque Teresina, cada dia que passa, vai nascendo um novo bairro. Cada dia vai inchando, vai inchando. E com o aumento da tecnologia, Maria Clara de Cassiano Rocha. Presta atenção, Maria Clara. O que aconteceu? Ele diz assim, vamos colocar um app, um aplicativo. Um aplicativo onde as pessoas que compram de nós vão fazer solicitação através do aplicativo. Onde esse aplicativo é controlado por um robô, pela inteligência artificial. Aí o gestor financeiro é caro? Não. O gestor de recursos humanos é caro? Não. Beleza, vamos comprar. E esses vendedores? Aí, desses 10, a gente coloca mais 5 aqui, ó. Fazendo 20 vendedores externos. 20 vendedores externos, ó. 20. E demite 5. Reduz custos operacionais e aumenta o número de vendas. Porque nós colocamos o app, o aplicativo. Eles excluíram esse departamento. Trazendo mais responsabilidade para os vendedores externos. Que era desnecessário ter.
vendedor interno. Por que eles chegaram a essa conclusão? Porque indicadores mostravam para o gestor de recursos humanos e o gestor financeiro que esse setor não estava vendendo tanto como era, não tinha tanta utilidade. As atividades que estavam sendo desenvolvidas pelo setor de venda interna estava quase morta. Então, por que eu vou manter 10 funcionários que não está nem se pagando? Está se pagando. É tipo, eu coloco um curso junto com a professora Elisete Tereza, no município de Suapá, chego lá, eu tenho que pagar água, luz e o professor. Só que só tem 5 alunos matriculados. Por que eu vou manter esse curso? Se só tem 5 alunos matriculados, que o que nós ganhamos nesse curso não dá nem para cobrir os custos? Conseguiram compreender esses exemplos práticos que eu estou dando para vocês? Então, meu caro futuro técnico em recursos humanos, mais uma função para vocês. Professor, eu não imaginava que eu, como técnico, eu tinha que enxergar. Vocês comecem a andar nos comércios, comecem a andar nos supermercados, comecem a andar em indústria, em lugares, em fábricas, algo do tipo. Comece a perceber que existem funções que seria necessário criar. Nossa, aqui podia ter um setor de atendimento para tirar dúvidas, setor de informações. Nossa, aqui poderia não existir. Ah, aqui poderia ter pelo menos um empacotador. Por que é importante um empacotador aqui no supermercado Sebastião Leal? Ah, porque a fila fica enorme. Os clientes que tem que empacotar, às vezes os clientes são lerdos, atrapalham. Aí a moça do caixa, ao mesmo tempo que ela é caixa, ela tem que ser empacotadora. Aí duas funções em uma e às vezes o supermercado só vive cheio. Então, como é que eu agilizo? Aí o técnico em recursos humanos começa a analisar. Nossa, na fila, cada caixa, cada operador de caixa, ela perde em média 25 minutos a 30, atendendo um. Enquanto a fila fica enorme. Isso causa insatisfação dos nossos clientes, reclamações, desistências. Entendeu? E isso, vocês, como técnico, vocês dizem, não, vamos contratar um empacotador. Vamos colocar mais um caixa, se faz necessário, para agilizar. Não tem aquela caixinha de sugestão? Pois é, o gestor, o diretor, o gerente, ele tem que pegar aquelas sugestões que ficam no caixa, reclamações ou sugestões. Ele tem que levar para uma mesa, fazer um brainstorming, para chegar a um denominador comum. Certo? Exatamente. Olha o que a professora colocou. Até porque vamos comprar, não somos pagos para empacotar. Exatamente. Estão comprando. Então, às vezes, tem uma pessoa. Olha, professora Elisete, eu já vi pessoas idosas empacotando, minha querida. Lá, devagarzinho, ninguém ajudando. Cara, essa função de empacotador é importante demais. Alguns mercados, supermercados, pecam quando tiram os empacotadores, a importância do empacotador. Para tu ver que é tão importante que os atacadões estão voltando com o empacotador. Eu tive essa semana, professora Elisete, em um grande supermercado aqui, atacado, eu vi empacotador. Eu fiquei, olha, que massa. Show, viu? Ah, estão voltando com o empacotador, porque aqui não tinha. Aí a mulher, não, a gente está colocando agora. Principalmente final de semana. Aí eu, que massa. Show. Entendeu? Então colocar, né? Colocando um funcionário para empacotar para agilizar o serviço. Isso eu acho muito viável, importante, certo? Esse tipo de pensamento. Então você, meu técnico, pense bem. Então a departamentalização é importante até no setor privado, não só no público. Quais são os tipos? Existe muito, gente. Uma variedade de tipo de departamentalização.
De acordo com Hidalberto Chavenato, ele nos coloca essa variedade de departamentalização, que é funcional, por produtos e serviços, por base territorial, por clientela, por processo. Esses são os mais cobrados dos concursos públicos, certo? Isso é bacana. O pessoal do Sebastião Leal colocou uma coisa bem legal. Autoatendimento digital, outra sugestão. Perfeito. Perfeito, pessoal. O autoatendimento digital é uma sugestão muito inovável, louvável e atual demais no momento digital que vivemos hoje. O autoatendimento digital. Bacana. Todas as empresas, hoje em dia, ela têm procurado em suas atividades colocar algo na questão da digital, na autoatendimento digital. La Biscuit aqui em Teresina já faz autoatendimento digital, certo? Que ela são adotadas algumas empresas aqui em Teresina ou em outros nos municípios do nosso estado do Piauí já também adota esse tipo de estratégia, tá? Então a gente vai ver cada um, tá, meus amores? Então o primeiro tipo de departamentalização, segundo Hidalberto Chavenato, que nós vamos trabalhar hoje, é a departamentalização funcional. Então como seria? É mais ou menos a divisão, a estrutura esquelética de acordo com função. Com a função, porque quando tu vai desenhar uma estrutura esquelética de uma organização, seja ela pública ou privada, a primeira coisa que tu tem que pensar, será que esses departamentos, eles serão úteis, serão necessários? É importante tê-los ou não? Ou a gente cria, vê se é importante e depois vai modificando, vai melhorando. Exatamente, algumas empresas fazem isso. Eles fazem o desenho junto com vocês. Então, o técnico em recursos humanos, eles fazem junto com o gerente administrativo, junto com o diretor, junto com o proprietário, ver quais são as funções que são necessárias para abrir um negócio. Então, por exemplo, eu quero abrir uma fábrica de roupas. Então, eu abri uma fábrica de roupas. Eu vou ter que ter um departamento de produção que vai cuidar da produção. Eu tenho que ter um departamento de vendas e tenho que ter um departamento de finanças. E esse departamento de produção vai ficar responsável, olha a delegação aqui, ó. Vai ficar responsável pela secção ou seção de fabricação, a de compras e a de manutenção. Então você, meu querido, gerente, departamento de produção, junto com seu supervisor e coordenador, vocês vão ter que cuidar disso. Essas são as atividades principais. Já o departamento de vendas, que é também outro, então, né, eu tenho uma fábrica de roupa, eu vou ter que ter a seção de vendas e a seção de faturamento. E a de finanças, professor, outro departamento importante. Seção de contabilidade e seção de tesouraria. Aí eu pergunto para vocês, meus técnicos de recursos humanos. Eu estou numa fábrica de roupas. Isso não é exemplo que eu estou dando aqui, hipotético. Eu estou numa fábrica de roupas. Vocês acham que existe outra função dentro dessas que já foi citadas aqui no quadro que seria importante? Numa fábrica de roupa? Ou vocês acham que essas aqui já é suficiente para manter a eficácia e eficiência do negócio? Me respondam, meus queridos alunos. Na percepção de vocês, está faltando algum outro órgão que precisaria estar aí? Eu tenho certeza que vocês vão enxergar. Numa fábrica de roupa. Não é possível que vocês errem. Preste atenção. Nós temos só 3 aí. Mas existe um departamento também que é importante. Para poder gerir todos esses outros. Tempo para vocês pensarem. Vamos lá. Nós temos o departamento de produção, de venda e de finanças. Nós temos.
Aí eu quero uma sugestão. Departamento administrativo? Bacana. Gostei. Sebastião Leal colocou um departamento administrativo. Isso é bom. Vamos colocar o departamento administrativo. Dentro desse departamento administrativo, quais seria o nível de hierarquia abaixo dele? O auxiliar administrativo? É isso que nós colocaríamos? O assistente administrativo? Ó, eu criava o departamento administrativo, como meu querido Sebastião Leal colocou, e abaixo dele colocava a seção de auxiliar administrativo e a seção de os técnicos administrativos. Beleza, tudo bem. Quem mais que vocês colocariam se não tivéssemos o departamento administrativo? Outro setor que vocês acham que deveria ter? Ei, meus queridos? Então, é isso, meus queridos. Deu para entender? Ou não? Faça a pergunta, Clarinha. Estou fazendo a pergunta novamente. Juliana Silva. Qual outro órgão, além do que o Sebastião Leal colocou, para nós, vocês colocarem aí nessa departamentalização funcional? Me digam, meus amores. Puxe sardinha pro lado de vocês. Dê uma sugestão aí. Puxe sardinha. Pense em vocês. Pense em vocês. Qual um órgão aí que vocês acham importante? Que deveria ter? Além do departamento administrativo. Puxe sardinha aí para vocês. Já estou dando a sugestão e vocês não estão escrevendo. Departamento de Recursos Humanos. Obrigado, professora Lidiane. Olha só. Puxarem aqui. Muito bem, prof. Obrigado. Estava esperando. Então, eu tenho um departamento. Eu ia criar o departamento. Exatamente. De recursos humanos. Ah, sério, professor? Exato. Aí colocaria abaixo deles o técnico, seção do técnico de recursos humanos. Recursos humanos. E abaixo deles colocaria o auxiliar de recursos humanos. De recursos humanos ou DP. Certo? DP. Né? Departamento de Recursos Humanos e, ao mesmo tempo, setor de pessoal. Ó. Setor de pessoal. Eu colocaria abaixo. Show! Deu para entender? Então, gente, uma área importante. Porque eu ia conseguir aumentar a produtividade, dar treinamentos para o setor de vendas. Eu ia colocar treinamentos. Eu ia colocar motivação. Eu ia colocar o setor de recrutamento e seleção. Vocês estão conseguindo compreender? A avaliação de desempenho. Para ver se um funcionário está indo muito bem ou não. Fazer análise de indicadores de por cada setor. Se existe setor obsoleto ou setores que precisam de uma reformulada nos seus órgãos ou departamentos. Então, estão conseguindo compreender o que eu estou querendo mostrar? Eita, professor, agora que eu entendi. Exatamente. Então, gente, a departamentalização funcional é feita por funções. Por funções. Funções, professor, exatamente, ela é baseada praticamente por funções. Certo? Por funções. A gente viu aí. Elas se baseiam por funções. Tudo que tiver classificado por funções, qual é a função? Financeira, a função de recursos humanos, a função burocrática. Setor, protocolo, por exemplo. Sebastião Leal colocou secção burocrática. Colocaria no lugar dessa seção, de uma maneira mais técnica, porque a gente não pode dizer assim,
Ah, existe um setor chamado de burocracia. Espantaria muita gente e muita gente ficaria com medo e com receio de resolver qualquer problema na seção burocrática. Deu para entender, pessoal de Sebastião Leal? Então, quando você coloca uma seção chamada burocrática, esse nome espanta muita gente. Ninguém gosta de burocracia. Tá para nascer um ser humano nessa terra que gosta de burocracia. Se alguém aí me disser, não, professor, eu amo burocracia, aí eu vou dizer que você é muito peculiar em relação aos que eu já conheci em toda a minha vida. Você é um ser diferenciado. Totalmente diferenciado, que eu te juro. Eu não gosto. É um mal necessário, é claro, né? Mas eu não gosto. A burocracia, na minha percepção, ela tem que ser semi-burocrática. Semi. Ela não pode ser rígida, ela tem que ser flexível. Porque existem situações e situações que poderá ser resolvido com coisas simples, sem muita burocracia. Mas algumas coisas se amarram na burocracia, ou situações de atividades do dia a dia amarram a burocracia. Amarra, faz com que as situações fiquem amarradas. Então, meus amados alunos, nós temos que pensar. Então, a departamentalização funcional são por funções. Só isso. Se você vê uma estrutura de organograma com nomes das funções, pronto. Certo, pessoal de Sebastião? Então, é uma forma. Então, o que seria essa seção? Olha, veja aí que eu coloquei. Veja aí, departamento de produção, que é aquela, ó, fabricação, roupa, venda, faturamento. Isso é. Então, esse agrupamento, ela envolve as habilidades, as competências, as funções, ela reflete a ênfase da interdependência. Lembrando, gente, esse nome aqui, em outras palavras, interdependência significa um depende do outro. Um depende do outro. O fluxo do trabalho do departamento de produção depende do departamento de vendas. Depende do departamento de financeiro. Então, cada um. Então, o departamento de recursos humanos, todos dependem dele. Se é um departamento de recursos humanos, como é que vai existir funcionário? Quem que vai exercer esse papel? Vamos lá. Será que é o departamento de vendas que vai exercer esse papel de recrutar e selecionar, treinar, motivar, aplicar? Aí ficaria muito sobrecarregado. Cuidar tanto das vendas como do setor de recursos humanos. Tem empresas que fazem isso? Faz. Faz sim, gente. Tem empresas que tem coloca o assistente administrativo, o técnico de recursos humanos para fazer um pouco de tudo. Hoje em dia chama-se isso, professora Lidiane, o chamado funcionário multifuncional. Algumas empresas elas acabam exagerando nessa filosofia da multifuncionalidade. E pelo menos aqui em Teresina, Maranhão e Ceará, que eu tenho propriedade de falar, acontece muito, professora Lidiane. As pessoas são multifuncionais. Por exemplo, tem empresas aqui em Teresina que pegam o professor de uma escola particular, professor de matemática de uma escola particular, X em Teresina. Aí o diretor pede, ei, professor, só tem como ligar para os alunos, para os pais dos alunos? Ligar, porque eles até agora não fizeram a renovação da matrícula. E eu gostaria que o senhor ligasse para os pais desses alunos, para eles fazerem a renovação. O senhor pode? Ah, não posso. Não existe isso. Professor, sem aluno, olha a primeira coisa que eles fazem, Lidiane. Eu já passei por esse tipo de experiência. Eu, mais outros professores, ligando para pais de aluno para fazer a renovação da matrícula. Bom dia, professora Lidiane. Oh, bom dia, é a Lidiane Lima? Sim, é ela. Ô, minha querida, tudo bem? Aqui é o professor Gilvan, da escola XY, tudo bem? Lembra de mim? Ah, lembro, professor. Você foi professor da minha filha aí no 6º ano. Não, o motivo do meu contato, sim, senhora Lidiane, é para saber
Em relação à renovação da matrícula, quero saber de você. Está tendo alguma dificuldade, alguma dúvida? O que eu posso ajudar como professor? Ô, professor, tal, vou fazer amanhã, ou tal, ó, entendeu? A gente tem que convencer eles a fazer a renovação na matrícula, algo do tipo. Já aconteceu. Isso se chama de multifuncionalidade, onde o professor, além de ser professor, ele pode ser o vendedor, operador de telemarketing, algo do tipo. Então, professor João Paulo, a gente é multifuncional. Multifuncional na maioria das organizações. Qual o problema? Não vejo problema. Tudo bem. A gente tem que ajudar a empresa a crescer. A gente tem que ser proativo, concordo. Porém, eu acho que existem já exageros. Uma ou outra, mais direto, sempre. Entendeu? Então, acontece. Departamentos que fazem 2, 3, 4 funções. Aí o técnico tem que rever isso aí. O gestor de recursos humanos tem que rever. Está tendo algum pecado. O que eu posso melhorar aí? Colocar em pauta nas reuniões com os gerentes, diretores. Se você tiver voz. Porque muitas das vezes os gestores de RH, por experiência própria, as pessoas acabam, principalmente o dono da empresa, ele acaba, a maioria, não estou generalizando, a maioria cala a voz do gestor de recursos humanos. Às vezes o gestor de recursos humanos tem várias e várias ideias, porém, ele acaba levando um balde de água fria na cabeça com relação a essas ideias. Então, meus amados alunos, é normal, já estou dizendo para vocês. Quer dizer, não é certo, mas acabou se tornando no mercado piauiense, maranhense, cearense, em algumas partes, esse tipo de filosofia. Colocaram departamentos fazendo 2, 3, 4 funções, desenvolvendo essas funções. Desenvolvendo competências que era de outro. Como é que um técnico de recursos humanos vai cuidar da segurança? Né? Ele vai trabalhar no lugar do técnico em segurança do trabalho. Muitas das vezes vão pegar vocês, técnico em recursos humanos, pedir para vocês fazerem funções do técnico em segurança do trabalho. Questão de equipamento de proteção individuais, EPIs, vocês fiscalizarem. Questão de segurança, vocês aprenderem as NRs, que são as chamadas normas regulamentadoras de segurança. Aí vocês vão dizer assim, nossa, bem que o professor Gilvan disse, que a gente fosse trabalhar numa empresa como técnico, a gente ia ser multifuncional. Mas, como falo para vocês, existem exageros. É importante essa multifuncionalidade. Se preza, mas sem exageros, tá? Conseguiram compreender? Aí, meus queridos, a departamentalização, exemplos. Exemplos colocados aí no quadro. De estrutura esquelética de departamentos classificados como funcionais. Certo? Aí, ó, diretoria, departamento de produção, de vendas, financeiro, departamento de compras, departamento, ó. Então, outra coisa interessante que vocês precisam compreender. Outra coisa importante que vocês precisam compreender. Uma coisa que a gente não pode esquecer é essa departamentalização funcional vai depender muito do setor da empresa. Empresa industrial, empresa atacadista, hospital, clube, ferrovia, escola, cada uma, Caio, tem uma forma diferente de fazer essa divisão
de órgãos e atividades. Por isso que vocês têm que ficar atentos, meus queridos técnicos. Vocês têm que observar se uma empresa atacadista, quais as funções importantes. De todas elas que existe aqui, gente, industrial, atacadista, hospital, clube, precisa de recursos humanos. Não tem como. Recursos humanos tem que estar aqui, ó, gente, não tem como. Gerir pessoas passou a ser importante. Antigamente, essa função era feita pela diretoria, pelo proprietário. Tem empresas aqui, Teresina, tem uma, professora Lidiane, que eu conheço. Eu não vou citar nome por questão de ética. E também para me resguardar em relação ao processo. Tem uma empresa aqui que faz. Quem faz a seleção, o recrutamento de seleção, é o dono. O dono da empresa. Ele não aceita negócio de recursos humanos. Para ele, quem tem que fazer entrevista e selecionar os currículos é ele. Ele que sabe qual é o melhor. E é uma empresa grande. Pra ter ideia, é uma empresa grande, mas tem que passar por ele. Entendeu? Aí ele disse, não, eu tenho que passar por mim. Quem é o dono sou eu e eu sei qual é o melhor para minha empresa. Agora, algumas empresas fazem o quê? Pede para o setor de recursos humanos fazerem a seleção, quer dizer, recrutar, e ele seleciona. Recruta e eu seleciono. Eu dou o veredito final, ó. Não é psicólogo aqui, nem gestor de recursos humanos, que vai mudar a minha ideia, não. Ele sabe desse jeito. Entendeu? Algumas empresas aqui em Teresina fazem. Então, tem uma grande empresa. Não é pequena, não, gente. É grande, ela é forte. Aqui em Teresina ela faz isso, tu acredita? Então, para você ter ideia de cada. Mas tem que ter. Recursos humanos, eles são importantes. Tem outra clínica aqui, uma clínica aqui em Teresina também, que o dono ele é muito tomador de decisões. As tomadas de decisões são muito centralizadas. Perfeito, professora Lidiane. Show de bola, professora Lidiane. O que você colocou? Parabéns, professora. Show de bola. Sempre sendo cirúrgica nas suas colocações. Show. Show, show, show. Gente, amo quando vocês participam. Show de bola. Amei. Olha o que a professora Lidiane colocou, gente, é muito importante. Se o dono não tiver um conhecimento técnico, a chance de dar errado é bem grande. Verdade, professora. Assim embaixo, no que você colocou aí, mais uma vez, sendo muito cirúrgica em suas palavras. Exatamente. Concordo em grau e número, certo? Gente, às vezes dá errado sim, porque às vezes, só porque eu sou empreendedor, só porque eu fundei a empresa, não significa que eu tenha 100% de razão em tudo que eu penso, eu falo, ou faz, certo? É complicado. E às vezes, professor, para você colocar isso na cabeça deles ou delas, eita, professor, os cabelos da gente, meu Deus do céu. Uma vez eu fui dar uma consultoria, professora Lidiane, eu ensinei como é que utilizava os 5S, né? Eu dei um treinamento de 5S numa empresa aqui de Teresina. Aí eu falei para o dono como é que deveria ser feito e eu deveria voltar daqui a um mês para poder fazer um chamado pré-diagnóstico. A gente fazia um pós-diagnóstico, não é nem um pré, é um pós-diagnóstico em relação à aplicabilidade, certo? E ele disse que não precisa tu voltar, deixa que eu faço desse jeito. Aí eu digo, não, mas precisa tal. A gente precisa refazer uma reavaliação e se não tiver dado certo, a gente tem que reaplicar. Entendeu? Ou mudar alguém ou alguma coisa dessas funções da aplicabilidade da gestão dos 5S. Ele não aceitou. Aí é o que eu falei para ele, vai fracassar. Eu falei desse jeito, ó, então não vai dar certo. O dinheiro que você investiu aqui não vai dar certo. Aí ele disse, então é culpa sua. Então seu treinamento não prestou. Aí eu digo, não, mas eu estou falando para você, para que o serviço seja 100% completo, se faz necessário pelo menos 2 meses de aplicabilidade. Uma semana, meu senhor, não vale, não tem resultado. Por experiência própria, não vai ter resultado. Aí ele disse assim, e como fulano de tal uma vez, não sei o que, fez uma aplicabilidade dessa e uma semana deu certo. E por que o seu método não deu certo? Aí depois me mostra os resultados. Eu gosto de ver indicadores. Existem indicadores, existem relatórios que realmente, então eu estou aqui para mostrar para você relatórios. Aí ele não quis. Aí,
Passou-se um tempo, mandei um e-mail para a gestora de RH, na qual ela que fez o contrato, né? Perguntei para ela, e aí o projeto 5S deu certo? Ela, não, Gilvan, infelizmente fracassou, daquela forma que você disse. Mas você sabe, né? Fulano de tal é cabeça dura. Então não deu certo. E adivinha, ele disse que foi culpa sua. Aí ele contratou outra pessoa para fazer o mesmo serviço. Entendeu? E muito mais caro do que eu. Também não deu certo. E aí, a partir desse momento, ele começou a desacreditar em treinamento. Então, professor, acontece bastante situações como estas, que eles acham que não são importantes. Por isso que existe isso. Chance de dar errado é muito grande por questões de pensamento fechado. Dizer, eu sei, estou mais de 20 anos no mercado, sei mais do que você. Arrogância. Então, existe muito isso, prof. Existe muito isso, essa questão. Tranquilo, meus amados e queridos alunos, já estamos aqui falando um pouco sobre departamentalização funcional e a sua importância e colocando exemplos práticos vividos, né, por nós no nosso dia a dia como gestores. Espero que vocês consigam ter essa mesma visão que eu tenho, passando essa experiência para vocês e essa visão. Então, não saia daí que a gente volta já já, meus amados alunos, com muito mais assunto sobre departamentalização. Até já!